do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo viva altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço a oportunidade de novo,
Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ouvir o que diz. Não diz. Tenho certeza, não tem nada para falar de Jesus. O que ele mais gosta que as pessoas falem dele? E a senhora não tem nada para falar de Jesus hoje. Jesus é tão bom. Aleluia. Mancida. Está difícil o negócio hoje, tá? Aleluia. Adriano. Não corra não, o senhor é diácono. Diácono sempre tem alguma coisa para falar. Nem que seja da porta, mas tem que falar. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lá no Salmos 27. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Glória a Deus. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se acharam contra mim, para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na sua casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e a integrar o meu templo. Glória a Deus, tem 577. Eclesiastes. E 1:77. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode instruir o que estás a pedir quando tu
Irmã Simone, aleluia. A senhora tem até 1h30 da manhã, então tem 13 minutos para falar de Jesus, que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Agradeço ao Senhor por estar aqui nessa madrugada, buscando e adorando ao Senhor, e tirando esse momento para agradecer a Ele por tudo. Amém. Eu vou estar lendo aqui em Daniel 1, capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8, que aqui se encontra. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com a fina iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Porém, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe do eunuco a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veriam ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porém, em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias e Misael e Azaria: experimentar, peço que os teus servos de 10 dias e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comam da fina iguaria do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estava ele mais robusto do que todos os jovens que comiam da fina iguaria do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles a fina iguaria e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe do eunuco, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias e Misaías e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei fez perguntas ou achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei da Síria. O que eu vejo diante disso, sabendo que quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele não deixa à mercê de outros, mas sim Ele cuida. Assim como Ele cuidou ali de Daniel, Ele tem cuidado de nós. Mas para isso nós temos que ser firme e positivo
no chamado, na determinação do que o Senhor nos colocou. Porque muitas vezes as lutas vêm, as perseguições vêm, o desafio vem, mas nós não podemos esquecer que quem que está diante de nós é aquele que tudo venceu, aquele que tudo vence e que tudo vencerá, que é o nosso Senhor Jesus. Então, ainda que venha nos bater o medo, porque eu acredito que talvez o medo bateu nesse rapaz, mas sabendo que ele cria que se o Senhor chamou, o Senhor ele capacita, ele guarda. Há momentos que parece que nós não vamos aguentar, há momentos que parece que nós não vamos suportar as lutas, os desavenços, as provas, mas sabendo que nós temos somente olhar para o alvo que é o Senhor Jesus, como a palavra do Senhor fala, que agora não me vem a memória, aqueles que confiam no Senhor, Salmo 121, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, porque nós sabemos que quem cuida de nós é aquele que fez o céu e a terra e que tudo há sobre esse planeta. Então o que nós temos que fazer é continuar confiando, mas antes de tudo nós temos que nos consagrar a cada dia mais ao Senhor. É um momento difícil para nós somos falhos, mas nós devemos nos rejeitar de nós mesmos e viver para Ele, porque aquele que espera no Senhor, ainda que pareça que é o fim, para o Senhor é o começo. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um nessa madrugada e saber que o Senhor é Ele que peleja por nós. Amém? Graças a Deus. Uma das coisas que mais chama atenção é que Deus ele não nos pede nada antes de nos prometer algo para a nossa vida, né? Daniel não se contaminou com a comida do rei da Babilônia, mas em compensação Deus encheu a Daniel do seu espírito, né? Quantas pessoas estão agora neste momento comendo comida da Babilônia, né? Crentes, se dizem crentes, estão nos marchinhos de carnaval por aí. Nós vamos fazer uma escola de samba, porque aí nós vamos criar pessoas para Cristo. Para mim, isso é mais do que declarar o mundo e a igreja do mundo com uma mão com o outro caminhando, né? Porque nós aprendemos uma coisa, não? A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser separada do mundo. É isso que nós temos que ser, separado. O povo está lá pulando o carnaval, mas a igreja deveria estar de joelho, orando, buscando a presença de Deus. Para quê, pastor? Justamente para que Deus tenha misericórdia. Por quê? Terça-feira termina o carnaval, quarta-feira vem os resultados. Quantas pessoas perderam sua vida? E não é só pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem o Evangelho. As pessoas largam a igreja e vai para o carnaval. E aí o que acontece? Perde a sua vida. Quando chegou na quarta-feira, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você liga a televisão lá, na Globo, lá onde quer que seja, está lá, vida ceifada por causa do carnaval. Não é, irmãos? Enquanto a igreja deveria estar de joelho buscando a presença de Deus, estão por aí dispersos, não é? A gente sabe que a oração não é para todo mundo, a oração é para quem tem necessidade. Tem muitas pessoas que elas andam com os pés das outras, porque muitas vezes não tem força para vir para a oração. A oração, irmãos, é a chave que abre todas as portas. Quando o crente ele não gosta, ele não tem intimidade, ele não gosta de oração, ele se torna, irmão, uma pessoa comum no meio da igreja. Porque que muitas das vezes, irmão, as pessoas já não sentem mais a presença de Deus no meio da igreja? Por que as pessoas muitas das vezes, irmão, Jesus não batiza mais? Não é que Jesus não batiza, as pessoas não buscam mais.
Jesus batiza com o Espírito Santo, ele não mudou, a Bíblia diz que ele não muda, ele é imutável. Mas por que é que a gente não vê mais isso? Porque as pessoas não buscam mais o Senhor Jesus. Não buscam mais. Então, quando você não busca, fica mais difícil você buscar algumas coisas do céu, receber alguma coisa do céu. Mas o problema vai um pouco mais além. Porque assim, oração, ela não é simplesmente para você ser cheio do Espírito Santo, é para você também ser direcionado por Deus. Por que que hoje, muitas vezes, as pessoas casam não dá certo? Por que as pessoas fazem algumas coisas e as coisas dão errado? E às vezes chega aqui, pastor, ora por nós estamos passando prova. E às vezes passa prova por quê? Porque não buscou a direção de Deus. E é um problema isso. Nós não podemos perder o costume de orar. Nós não podemos perder. Quando a gente perde o costume de orar, a gente perde também algo que vem da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Só para terminar, falta 2 minutos para a gente dobrar os joelhos para Deus. Quero aproveitar os irmãos que já estão meio cansados aí. Tem café ali. Toma um cafezinho para você pegar um outro período de oração. Nós vamos orar, nós vamos orar para meia hora. Depois nós vamos ficar mais meia hora aqui no embora. 2h30 da manhã nós estamos indo embora em nome de Jesus. Amém? Eu achei que teria um pouquinho mais de pessoas, a gente ia dar uma oportunidade, mas Deus sabe todas as coisas. A gente não vai entrar, não criticar ninguém, porque não estamos aqui para isso. Nós vamos aqui para buscar a presença de Deus. Amém? Então, só para a gente poder ter uma ideia. Irmãos, quantas vezes a gente compra coisa, vende coisa sem direção de Deus? Não é? Por exemplo, hoje eu vejo pessoas sofrendo, porque além de não orar a Deus e de a Deus direção, a pessoa, além de tudo, ainda vai naquilo que os olhos veem. E aí é que é o grande problema, porque o crente ele não anda por vista, a Bíblia diz que ele anda por fé. E se ele anda por fé, isso significa que ele não pode fazer as coisas olhando e não ouvindo. Amém? Todas as coisas têm que ser na direção de Deus, senão não adianta. Amém? E nós vamos liberar um pouquinho os irmãos, pegar a gente de café, voltar para o seu lugar, vamos dobrar o vamos pegar um período direto, tá bom? Lá para as 2 horas a gente levanta, e são 2 horas de oração, 1h30 mais ou menos, né? 1h30, tá bom. Acredito que não é aquela oração por dia, mas eu acredito para quem não está acostumado muito a orar, então 1h30 de oração já ajuda. Se a gente fizer isso pelo menos todo mês, Deus vai nos abençoar de você. Amém? Irmãos, se quiser, vou tomar um cafezinho ali, vou voltar para a minha oração. Se irmãos façam a mesma coisa, 2 horas da manhã nós vamos orar. Amém? Nossos dias estão curtos. E o pior pensamento
pode haver é o de arrependimento de ter envergonhado o Pai durante nossa trajetória na terra. E ainda pior que isso é estar de frente para Deus Todo-Poderoso naquele grande dia e Ele disser que não nos conhece. Por isso que vivemos devotos a Deus, almejando a santificação diária do mundo inteiro, sermos arrebatados ao céu e ter toda a eternidade ao lado de Jesus. Amém. Todo mundo ouviu a Sara aí? Todo mundo ouviu a Sara? Quem ouviu? A Sara ouviu? O que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? Naquele grande dia, se nós estamos rebolando o Senhor na terra, naquele grande dia, ai, eu posso pegar. Como vai pegar? A senhora e a mãe, a senhora viu o rascunho dela, né? No final, eu não vi. Não. Assim vai acontecer. O bom da Sara é que a Sara fala rápido e baixo. Aí até, principalmente eu que sou meio. Mas Deus abençoe, tá bom, Sara? Irmãos, Mancida, a senhora está por aí, tá? Engrenou já? Deu uma engrenada? Vamos ver, Mancida. Isso. Cumprimento a igreja da pastora. Amém. Eu tenho muito para falar da Janine, né? Eu também. Mas eu vou falar da Janine. A Janine, essa semana passada, a Janine voltou para São Paulo. E quando ela me ligou, mãe, vem ficar comigo, que eu estou internada de novo. Falei, Jesus amado. Aí ele disse, mãe, vamos orar. E foi. Cheguei lá, mas com a graça de Deus, ela estava bem. Porque não precisou de intubar, não precisou de muitas medicações, tomou as insulinas dela e foi para o soro. Fez o exame na artéria, que tem que fazer exame de artéria, para ver se não deu citocelose. E ela fez de manhã, quando ela chegou, e estava marcada outra para 7h30. Ia vir um resultado do último exame, por volta de meia-noite. Quando foi 9h da noite, ela me ligou. Mãe, estou indo embora para casa. Aleluia. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente crê em Deus, que Ele pode tudo. Amém? Mas há um momento da vida que nem tudo depende da gente. As pessoas, elas precisam querer melhorar. E não só a pessoa, mas Deus também, porque às vezes Deus nem ouve a oração às vezes. Não tem nada de questão da irmã Cida não, mas a própria Bíblia diz que Deus pediu para Jeremias nem orar pelo povo que ele não ia ouvir. Então às vezes Deus nem ouve a nossa oração às vezes. Por quê? Porque às vezes uma pessoa não quer mudar. Se a pessoa não quer mudar, Deus não vai mudar a pessoa. Eu preciso querer mudar para Deus fazer alguma coisa. E aí o que acontece? A gente crê no Deus que faz milagre e eu creio que Deus faz. Mas eu canso de falar, não é? Vou tocar na Adriana de novo. Adriana A Raquel chegou aqui. A Raquel veio congregar. Um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, meu esposo falou que se eu chamar ele para vir para a igreja, ele vai me proibir de vir para a igreja. Eu falei: mano, fica tranquilo, eu não convidei ele não. Porque se Deus tiver plano na vida dele, uma hora vai chegar. Acho que passou uns 2 meses.
a Raquel me mandou um jornal. Eu li o jornal e falei, não, estou indo aí agora. E quando eu cheguei lá, ele estava ruim, irmão. Ele estava mais morto do que vivo. Eu estava voltando a se enterrar. E eu perguntei para ele o que é que o senhor tem. Ele falou, pastor, problema no estômago, porque eu como jogo para fora. E eu falei, mas Deus pode cuidar o senhor, o senhor acredita nisso? Ele falou, eu creio. Eu falei, então, pois é. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. A Bíblia diz que Jesus é vida. Se você está mais perto dele, significa que ele vai trazer vida sobre as nossas vidas. Mas se a gente recebe só a cura e fica longe da vida, o que vai acontecer? Os problemas voltam de novo. Então o que acontece? Falei para ele, eu vou orar pelo senhor, mas primeiro eu vou orar para Jesus salvar o senhor. O senhor quer Jesus? Eu quero. Nós oramos por ele, para ele entregar a vida dele ao Senhor Jesus. Depois oramos para Deus curar. Deus curou uma vida. Deus curou. Então você tem que querer se curar. Não é? Tem que querer se curar. Eu lembro que uma vez estávamos na igreja de Santo Onofre, logo no começo, e veio um rapaz que é cadeirante no culto, e tinha um irmão que estava orando para Jesus curar. Encostaram ele lá. Quando o irmão veio colocar a mão nele assim, ele falou assim, perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero que Deus apresse minha aposentadoria. Aí ele falou, então você não quer ser curado? Ele falou, não, eu quero que Deus apresse minha aposentadoria. Então, irmão, às vezes as pessoas não querem. A pessoa não quer. Não é? É a mesma coisa, você vê constantemente hoje as pessoas falando assim, ó, irmãos, se o céu for igual a todo mundo, eu quero ir para o inferno. Vai para o inferno. A gente quer ir para onde a gente gosta. Então a gente não vai mudar o coração das pessoas. A Jamília é bênção. A Jamília precisa voltar para a igreja. Para o mal que está sobre a vida dela ir embora. Porque enquanto estiver lá no mundo, irmã, nascida, não tem jeito. Deus tem cura para a vida dela, mas ela tem que fazer uma aliança com Deus. E quando ela não fizer aliança com Deus, é só assim. Uma hora está bem, outra está ruim. E às vezes não adianta só a gente orar. Eu estava orando aqui, o Espírito Santo me levou a orar por ela. Deus quebra todo laço de bruxaria. Mas a minha oração sozinha não serve. Ela tem que querer a cura. Ela tem que querer ser liberta. Se ela não tiver isso no coração dela, Deus não faz nada. Porque a gente precisa querer. Depois Deus faz. Amém? Cássio, ouvi o caso, depois nós vamos fazer uma oração pelos pedidos de oração. Depois nós vamos embora, em nome de Jesus. Quero também cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. É muito motivo de alegria, irmão, estar esta noite aqui, madrugada, buscando a face do Senhor Jesus. Eu queria deixar a meditação para a igreja no livro de Romanos, onde escreveu Paulo, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então aqui o apóstolo Paulo dizendo que ali também ele tinha a preocupação de pregar o Evangelho. Ele também tinha a preocupação que as almas se rendessem aos pés do Senhor. Então ele entrou em questões ali até mesmo perguntando, né? Quem pode ouvir se não tem quem prega? Então hoje
principalmente nos dias de hoje, né, que estamos vivendo aí os finais de tempo, e aconteceram muitas coisas que são da parte do inimigo, da parte de Satanás, né? E às vezes a gente não dá um valor, não dá conta disso, mas nós temos que pregar que Jesus cura, temos que pregar que Jesus sara, né? Que Ele liberta. Hoje muita gente fala assim: ah, eu tenho um vício, não consigo me libertar, mas é porque ele não tem aquela aproximação de Jesus, com Jesus, porque a partir do momento que ele se entregar mesmo de corpo e alma, em espírito e em verdade, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, Jesus o liberta, Jesus cura. Hoje nessa madrugada, né, muitas coisas estão acontecendo nesse mundo, pessoas bebendo, se prostituindo, pessoas pulando esse abençoado carnaval, né? Mas estão todo mundo longe do alcance de Jesus, não do alcance, não longe, Jesus alcança ainda, mas é Ele que está longe, é Ele que quer ficar longe, porque às vezes, eu lembro que há muitos anos atrás, antes de eu me converter, eu entrava na sexta e voltava no domingo, a noite inteira, bebendo, fumando e pulando esse carnaval. Graças a Deus, Jesus me alcançou e fui liberto. Então hoje eu peço e oro nas minhas orações para que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas e venha salvá-las também, venha curar, tirar eles desse mundo da perdição. Amém? Então essas são as palavras que eu deixo aos irmãos, e medite e que transmite, irmãos, transmite o Evangelho. Pregue para o seu vizinho, pregue para a sua companheira de trabalho, companheiro de escola, que Jesus o ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar, que Jesus quer curar. São coisas boas que Jesus quer fazer. Então essas são as novas coisas boas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, irmão, por estar tempo aqui na casa do Senhor. Eu estava comentando com o Adriel hoje, estávamos juntos dele hoje, e eu falei assim: no ano de 2024, a gente viu pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, Deus trabalhando no meio das famílias. No ano passado, em 2025, nós não fizemos nenhuma EBG, nenhuma. Esse ano nós vamos fazer fevereiro, abril nós vamos fazer uma outra, junho nós vamos fazer de novo, e aí um mês sim, outro nós vamos fazer uma vigília, justamente quando houver a escola dominical, quando for mais ou menos umas 2 horas a gente vai embora. Por quê? Porque a gente percebe, irmão, que é com oração que as coisas vão. A gente percebe que a oração, ela entra aonde muitas das vezes a gente nem imagina. Então assim, a gente não pode parar com nossos desejos, ok? Eu tenho certeza que a gente vai ouvir, tenho certeza, irmão, que nós vamos ouvir testemunho do que Deus fez no lugar. Tenho certeza disso, porque Deus é fiel em todo tempo. Amém? Eu não sei o que você trouxe para entregar na mão de Deus nessa madrugada. A Bíblia diz assim que Deus ama os que de madrugada me buscam e me acharão. Então eu tenho certeza que algo da parte de Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. E
algo, eu sei que tem problema que a gente não pode comentar, sei que existe isso, mas eu tenho certeza que pelo menos não trouxemos só um, trouxemos alguns para entregar na mão de Deus, e eu quero orar por eles essa madrugada. Como disse, sua petição, para a gente orar. A senhora não entendeu. A senhora veio fazer o que aqui? Coisa pessoal. Mas tem alguma coisa que a senhora pode falar para a gente orar? Não. Maravilha. Concida? Hã? A convenção da família dos seus filhos, para que Deus possa fazer o milagre. Eu creio que Deus pode fazer. Nossa Simone está na terra. Quem que é? E aí eu estava orando por ele. Sara, você tem algum pedido de oração, Sara? Mas fala alto para eu escutar. Você fala Pelo meu pai e pelo meu irmão. pelo seu pai e pelo seu irmão, qual deles? O Samuel. Aí o João ia treinar. Samuel está no quartel lá até agora. Ah, não, está no quartel da cama. Ah, mas ele está lá 30 dias, não? Não está lá dentro ainda não, pastor. Hã? Não está lá dentro ainda não. Ele vai ficar fechado agora em março. Ah, então em março. Então já em fevereiro já não aparece mais no curso. Tá bom. Chico. O Adriano. Olha para sua mãe, irmã Raquel. Sua casa com saúde. Bom, Cássio. Pela minha esposa e pelos meus 3 filhos, pela conversão deles, para eles voltar para caminhar de novo. Esse é o ano da gente orar pelas famílias. Tanto que o tema está minha família no altar de Deus. Nós vamos colocar nossas famílias na mão do Senhor, porque muitas vezes o problema está mais dedicado para fora. Você vê que todos os pedidos de oração é mais dedicado para fora. Então, só para relembrar, nós vamos orar pelos filhos da irmã Cida, pela família do irmão e o ex-esposo da irmã Simone, pelo pai, pelo Samuel, da irmã Sara, pela mãe do irmão Adriano, pela família da irmã Raquel, que é o irmão Adriano junto com os filhos. Mas disse, a senhora não precisa de nada para colocar na oração aqui? Minha casa. Hã? Minha casa, meu lar. A sua casa é a sua família. Vamos orar. Irmãos, deixa eu só terminar aqui. Eu confio de uma forma tão especial em Deus. Eu creio que Deus pode fazer milagre. Eu creio que Deus pode fazer milagre. Mas coloque no seu coração uma coisa. Todos os milagres que Deus fez, é preciso que haja um propósito. Então assim, é assim que funciona. Senhor, o Senhor me dá um filho, eu te dou ele e o Senhor me dá mais. Foi isso que ela fez. Ana pediu Samuel, ela pegou o Samuelzinho, devolveu lá para Deus, falou: Deus, o Senhor me deu, eu devolvo, mas o Senhor precisa abrir minha madre para mim poder ter outros filhos. Então às vezes a gente faz um propósito com Deus, e Deus faz o milagre. Porque não adianta a gente ficar: Deus me dá, aqui não dá.
A gente sabe que assim funciona. Só para os irmãos terem uma ideia. Em 2011 para 2012, eu perdi o meu filho praticamente para as drogas, o mais velho. Eu ligava para ele, eu via tiro, pá, pá. No outro dia, chegava em casa com a camisa na mão, todo sangrando. Eu falei, esse menino vai morrer. Ele vai morrer. E ele vai morrer e eu não tenho mais o que fazer. E eu fui para os pés do Senhor Jesus. E eu falei, Deus, o Senhor não deixa o meu filho morrer. E eu vou servir ao Senhor pelo resto da minha vida, vou trabalhar para o Senhor. Mas o Senhor não deixa ele morrer. Mas também não quero aleijado também não. Eu não vou parar a obra de Deus para cuidar de um filho aleijado. Falei, então é o seguinte, o senhor trabalha aí, fala o que deve fazer. Então, irmãos, estou aqui até hoje. Faça um propósito com Deus. Aí eu falo para você, quanto vale a salvação da sua família? Quanto vale? Senhor, eu vou servir ao Senhor, mas eu quero os meus filhos aqui dentro. Eu faço qualquer coisa para ti, mas eu quero os meus filhos. Senhor, eu quero a cura. Eu vou fazer assim, ó. O Senhor vai me curar e eu vou servir ao Senhor, de uma forma muito especial. Porque às vezes falta alguma coisa em nós, irmão. E às vezes a gente pede para Deus, mas tem uma falta em nós. E a gente precisa colocar em prática. É assim que funciona. Amém? Então, sai daqui de madrugada e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer milagre, mas eu quero fazer um pacto com o Senhor. Faça um pacto com Deus. Você vai ver que Deus vai fazer algo. Tem coisa que a gente consegue na oração. Tem coisa que a gente só faz se a gente fizer um pacto com Deus. Falei, Deus, ó, eu me entrego e o Senhor salva eles. É assim que funciona. Tá bom? Nós vamos orar pela Jamile agora, irmão. E Deus vai tocar na Jamile agora de madrugada lá. E eu tenho certeza que daqui uns dias a Jamile volta para casa. E a Jamile vai aprender a andar para a igreja. Porque eu acredito o seguinte: o testemunho da Jamile vai trazer vidas para os pés do Senhor Jesus. Porque a Jamile sabe que ela só está viva por causa da mão de Deus na sua oração. Ela sabe disso. Mas ela não tem muito o que fazer. Mas vai chegar uma hora que chega. Só descansar em Deus. Ok? Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu. Senhor, aqui estamos nesta madrugada. Estamos terminando, Senhor, a nossa vigília agora. Estamos indo para nossas casas. Nós oramos, buscamos ao Senhor. Mas nós vamos sair daqui, Senhor, deixando na tua mão um pedido de oração. Meu Deus, eu quero te apresentar a Jamile, Senhor, aonde quer que ela esteja. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração da Jamile neste momento. Meu Deus, que o Senhor possa tocar na sua alma, no seu coração, e fazer com que a Jamile entenda, Senhor, que ela está viva por causa de um milagre, por causa da tua mão que é poderosa. Pai, eu quero também te apresentar os filhos da tua filha, Senhor, que o Senhor possa salvar, transformar a vida deles. Assim também a família da irmã Simone. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor esteja nas tuas mãos, cure, Senhor, restaure, aleluia, meu Deus, a vida do seu irmão. Tanto assim como o Senhor amado, o seu ex-esposo, porque o Senhor sabe, aleluia, meu Deus, o que necessita e precisa ali, tanto assim a sua casa, seus filhos, meu Deus, o seu esposo, meu Senhor, assim também eu te peço no poder do teu nome. Deus, visite agora neste momento, Senhor, a mãe do teu filho, irmão Adriano. Meu Deus, a casa da irmã Raquel. Deus, que o Senhor possa fazer milagre, pois só o Senhor sabe o que necessita, Senhor. Meu Deus, assim também eu te peço pela família do irmão Cássio, que o Senhor possa neste momento entrar dentro do lar dele, tocar no coração da irmã Eliane, dos seus filhos, para que haja salvação. Assim também eu te peço pela vida, Senhor, aleluia, da irmã, no nome do Senhor disse, pela sua família. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos de forma especial e fazer milagre. Deus, nós colocamos nas tuas mãos nesta madrugada todas as nossas causas, os nossos problemas, Senhor.
milagre. Pai, nos despede nesta madrugada, nos guarde, Senhor, retornando para nossas casas. E amanhã à noite, Senhor, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, participando da ceia do Senhor. Se o Senhor Jesus não voltar, nós te louvamos, agradecemos e engrandecemos o teu nome para todos sempre. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Está terminado, irmão. Glória a Deus.